Deus tem uma nova história para você nesse novo ano. Uma história que começa agora. Uma história que Ele já escreveu, mas que você ainda não viveu. E essa história não é sobre o que você perdeu no ano passado. Não é sobre os erros que você cometeu, nem sobre as portas que se fecharam. Essa história é sobre o que Deus vai fazer com você a partir de agora. Você está pronto para virar a página? Está pronto para começar um novo capítulo? Porque Deus está te convidando para escrever uma nova história com Ele em 2026. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Talvez você esteja ouvindo essa palavra no dia 31 de dezembro e hoje é o último dia do ano. Ou talvez você está me ouvindo já em 2026. E isso não importa, sabe? O que importa é que Deus vai falar com você agora, através da palavra e desse nosso momento devocional. Mas antes, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários assim: Deus está escrevendo minha história. Escreva isso pela fé. E coloque também o seu pedido de oração, porque no final da mensagem eu vou orar por você. Venha fazer parte da nossa corrente de oração, palavra e mudança de vida em Cristo. Nós estamos no início de um novo ano. E o início de um novo ano pode ser como virar a página de um livro. Você terminou um capítulo e agora um novo capítulo está começando. Você não sabe o que vai acontecer nesse capítulo. Você não sabe quais personagens vão aparecer na sua vida. Não sabe quais desafios vai enfrentar. Não sabe como esse capítulo vai terminar. Mas você sabe uma coisa: Deus está escrevendo a sua história. E Ele é um autor perfeito. A Bíblia usa muitas metáforas para descrever a nossa vida. Paulo chama a vida de uma corrida. Em outro lugar, ele fala que é uma guerra. Mas de todas as metáforas que a Bíblia usa, uma das minhas favoritas é essa. A vida é uma jornada. Uma jornada tem um começo e tem um fim. E entre o começo e o fim, você caminha, você avança, você cresce, você se transforma. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha só, até ser dia perfeito. Você compreende? Isso é uma jornada. Você começa em um lugar e termina em outro. E ao longo do caminho você vai brilhando mais e mais, refletindo a glória do Senhor. Você vai crescendo, vai se tornando mais parecido com Jesus. E aqui tem algo que eu quero que você entenda. Você não precisa esperar o ano novo para recomeçar. Não precisa esperar uma data especial, porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. O profeta Jeremias escreveu em Lamentações, lá no capítulo 3, versos 22 e 23 sobre isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Elas se renovam toda manhã, a cada manhã. Não só no dia 1º de janeiro, mas a cada manhã. Cada dia é uma nova oportunidade, um novo começo, uma nova página na sua história. Então, se você está ouvindo isso no último dia de 2025 ou no primeiro dia de 2026, saiba que amanhã é um novo começo. E hoje também é um novo começo. Porque Deus não está preso a calendários. Ele está pronto para fazer algo novo na sua vida agora. Deus está te dando uma oportunidade, uma chance de recomeçar, de escrever uma nova história, uma oportunidade de viver de maneira diferente. Mas você precisa decidir o que vai fazer com essa oportunidade. Você vai deixar passar? Ou você vai agarrá-la com as duas mãos? Talvez você tenha passado por muita coisa no ano passado.
talvez tenha enfrentado perdas, talvez tenha cometido erros, tenha alimentado a sua carne, talvez você tenha se afastado de Deus e talvez você tenha até desistido dos seus sonhos, perdido a esperança. Mas Deus está te dizendo hoje, não acabou, a sua história não terminou. Eu ainda tenho planos para você, eu ainda tenho propósitos para você, ainda tenho sonhos para cumprir na sua vida. Eu posso te perdoar e te conceder uma nova vida. E esses planos, esses propósitos, esses sonhos são maiores do que você pode imaginar. Porque Deus não pensa pequeno, Ele pensa grande. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas para Deus fazer algo novo, você precisa deixar o velho para trás. Precisa soltar o que passou. Parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo escreveu assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Isso não quer dizer que você vai apagar a sua memória. Significa que você não vai deixar o passado te prender. Não vai deixar os erros do passado definirem o seu futuro. Ou as dores do passado roubarem sua alegria hoje. Você vai aprender com o passado. Vai crescer com ele. Mas você não vai viver no passado. Você vai viver no presente. E caminhar em direção ao futuro que Deus tem para você. E sabe o que Deus está fazendo enquanto você muda dia após dia? Ele está fazendo algo novo. Isaías 43 falou sobre isso. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Deus não está repetindo o que Ele fez no passado. Ele está fazendo algo novo, algo diferente, melhor. E Ele está te convidando para fazer parte disso, para participar dessa nova etapa, dessa nova história. Ele está te convidando para viver essa nova fase na sua vida. Mas você precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aberto para receber. Porque Deus está falando, agindo e se movendo. E Ele quer que você veja, Ele quer que você perceba e que você participe. Então, como você escreve uma nova história com Deus? Como você vive essa nova vida? Primeiro, você precisa entregar a sua vida para Ele. Não da boca para fora, mas de verdade, com sinceridade, com entrega total. Você precisa dizer: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero viver do teu jeito. Eu não quero mais escrever a minha história sozinho. Eu quero que o Senhor escreva a minha história. Segunda coisa, você precisa confiar nele. Mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho está difícil, quando parece que nada está acontecendo. Em Provérbios 3, Salomão escreveu assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te firme no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará, consertará as tuas veredas. Confia no Senhor e não no seu próprio entendimento. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe onde está te levando e Ele sabe como a sua história vai terminar. Terceiro, você precisa obedecer. Quando Deus fala, você tem que ouvir. Quando Deus manda, você tem que fazer. Quando Ele te guia, você apenas segue o caminho. Porque a obediência é a chave para ver Deus agir na sua vida. Quando você obedece ao Senhor, você abre as portas para Deus fazer o impossível. Quando você obedece, você está permitindo que Deus escreva a história mais incrível na sua vida. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje pode ser esse dia. Não espere mais, não deixe para depois, porque você não sabe nem se vai ter um depois.
Jesus morreu na cruz por você. Ele pagou o preço pelos seus pecados. Ele ressuscitou para te dar uma nova vida. E Ele está te convidando para fazer parte da história dele. Você pode fazer uma oração simples agora. É só você dizer assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu sei que sou pecador. Eu sei que cometi muitos erros. Mas eu creio que o Senhor morreu por minha causa. Eu creio que o Senhor ressuscitou. E eu te peço que entre na minha vida agora. Perdoa os meus pecados. Transforma, Pai, a minha vida. Escreve uma nova história em mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você fez essa oração, escreva aqui nos comentários assim: eu aceitei Jesus. E para você que já é cristão, mas que talvez tenha se afastado, tenha se esfriado, perdido o primeiro amor, hoje é dia de voltar. Não espere mais. Volte para os braços do Pai. Ele está te esperando de braços abertos. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Deus está falando aqui para nos lembrarmos do tempo em que nós éramos apaixonados por Jesus e entender por que nós caímos, por que nós permitimos que esse amor se esfriasse. Lembra do tempo em que você tinha sede da palavra, em que você passava momentos de oração com Deus. Reconheça que você precisa de uma mudança de vida, se arrependa, recomece, porque Deus está te esperando. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Você que um dia já caminhou firme com Jesus, ou que está caminhando com Ele, escreva aqui nos comentários assim: eu entrego tudo a Deus. Apenas isso. E comece o ano do jeito certo, entregando a Ele a sua vida, a sua devoção e a sua adoração. Entregue tudo isso ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e todo o poder. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem algum pedido específico de oração, coloque ele aqui nos comentários. Se você está intercedendo por alguém, por uma família, coloque o nome dessa pessoa ou dessa família aqui e nós vamos orar por ela. Amém? Pai amado, Pai eterno, nós entramos agora na Tua presença, Senhor. Nesse final de 2025, começo de 2026. Nós derramamos a nossa alma diante de Ti. Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque chegamos até aqui. Obrigado porque, apesar de tudo que enfrentamos, estamos vivos, estamos respirando, estamos ouvindo essa palavra. Isso é prova da Tua graça, é prova da Tua misericórdia e do Teu cuidado. Antes de pedir qualquer coisa, nós queremos Te agradecer. Obrigado por esse ano que passou. Obrigado pelas lutas que nos ensinaram, pelas dores que nos amadureceram. Obrigado até pelas portas que se fecharam, porque hoje nós entendemos que muitas delas já não eram parte da história que o Senhor estava escrevendo para nós. Nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os dias em que nós confiamos mais em nós mesmos do que no Senhor. Nos perdoa pelos momentos em que desistimos muito cedo. Perdoa quando deixamos o medo falar mais alto que a fé. Nos lava, nos limpa, nos purifica, nos restaura por completo. Queremos começar esse novo tempo com o coração limpo, com a nossa mente alinhada e com o nosso espírito sensível à Tua voz. Diante de Ti, Senhor, nós declaramos que esse é um novo tempo. Nós cremos nisso. Não apenas um novo ano no calendário, mas um novo tempo no espírito, um novo tempo na mente, no coração. Nós entregamos 2026 em Tuas mãos. Entregamos a Ti os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, todas as nossas decisões e até aquilo que ainda nem sabemos que vai acontecer. Escreve uma nova história para nós. Escreve uma história onde o Senhor seja o centro, o autor e o guia.
Uma história onde nós não sejamos movidos pelo medo, mas pela fé. Uma história onde não sejamos paralisados pelo passado, mas impulsionados pelo propósito. Uma história onde nós aprendemos a confiar, a obedecer e a esperar no tempo do Senhor. Eu quero orar agora por esse irmão e por essa irmã, que já começa esse ano cansado, cansada, ferido, sobrecarregado. Tem pessoas aqui, Senhor, que chegam em 2026 sem forças, sem respostas, sem direção. Que o Senhor sopre vida onde há cansaço. Derrama paz nessa mente que está confusa. Traz descanso onde há exaustão emocional. Que eles sintam agora que não estão sozinhos, mas que o Senhor está caminhando com eles. Eu quero orar também por essa pessoa que começa esse ano com medo do futuro, com medo de repetir os mesmos erros, medo de não dar conta, de fracassar mais uma vez. Quebra agora toda a ansiedade, toda a insegurança, toda a mentira que tenta se instalar na mente dela. Que a confiança no Senhor seja maior do que qualquer medo. Eu oro por aqueles que, por qualquer motivo, se afastaram de Ti, por quem esfriou na fé, quem perdeu o primeiro amor, por aquele que deixou de orar, de buscar e de confiar. Que esse seja o ano do retorno, do reencontro, do recomeço. Que essas pessoas sintam agora o Teu abraço, o Teu chamado e a Tua voz dizendo: volta, eu ainda tenho planos para você. Eu quero orar por cada família aqui, Senhor, cada lar que está ferido, dividido. Que esse ano que está começando seja um tempo de reconciliação, um tempo de diálogo, de restauração. Que o Senhor seja a base dessa aliança, o fundamento e a paz dentro dessa família. Que 2026 seja um ano de crescimento, de maturidade espiritual, de transformação. Um ano em que nós aprendemos a ouvir mais a Tua voz e a confiar menos em nós mesmos. Um ano em que nós caminhamos passo a passo, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. Nós reconhecemos e declaramos que o passado não nos define. O medo e o pecado não nos governam. A fé em Cristo nos conduz e a nossa história está nas Tuas mãos. Entregamos tudo a Ti e começamos esse novo ano do jeito certo, confiando, obedecendo e caminhando ao Teu lado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você chegou até aqui, é porque você realmente gosta do nosso conteúdo e você tem crescido junto com a gente nesses últimos anos. Eu quero dar 2 recados aqui que são muito importantes para a manutenção desse trabalho que nós fazemos aqui. Quando Deus fala com a gente desse jeito, tocando no recomeço, na mudança de rota, na escrita de uma nova história, é porque Ele não quer só nos emocionar. Deus quer nos conduzir a um processo. E talvez você tenha começado esse novo ano com um desejo sincero de mudar. Mudar a maneira de você pensar, de reagir, a maneira como você vive a sua fé, os seus relacionamentos, suas finanças, suas emoções. Talvez você já tenha percebido que boa vontade só não sustenta uma nova história. E foi pensando nisso que nós criamos aqui o método Vida Abundante. Esse método é um treinamento, um caminho de reconstrução, baseado na palavra de Deus, com fundamentos bíblicos sólidos, princípios de maturidade espiritual, emocional e prática para a sua vida. Se você sente que 2026 precisa ser diferente, não só no calendário, mas na sua postura, nas suas escolhas e na sua caminhada com Deus, então eu quero te convidar para fazer parte do método Vida Abundante. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Para começar o seu ano do jeito certo, eu vou deixar também um link aqui do nosso livro digital Devocional Minuto com Deus, Recomece a Viver. Esse livro online tem uma palavra para cada dia do seu ano. Esse foi um dos nossos livros mais vendidos e ele tem ajudado muitas pessoas a reorganizarem a mente, a fé e a vida. Eu vou deixar um link aqui, caso você queira adquirir esse livro, por apenas R$ 7,90,
você estará sendo abençoado. Por apenas R$ 7,90, você vai receber 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E para encerrar, eu peço que você ore por nós. Em 2025, o nosso trabalho foi diário, foi um trabalho árduo. A cada novo dia, nós tentamos aprimorar o conteúdo que a gente traz para vocês, sem mudar a essência e o foco principal, que é Cristo. Porque nós entendemos que só existe mudança real com Jesus. E por isso nós temos que buscar a Ele todos os dias. Obrigado por ter feito parte desse ministério durante todo esse ano de 2025 e por continuar caminhando com a gente em 2026. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos crescer cada vez mais nesse novo ano. A você que faz parte da família Minuto com Deus, você que é membro do canal, os meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado pelo seu apoio diário. Eu quero te convidar também a se inscrever no nosso outro canal, o Minuto de Reflexão. Lá você encontra ainda mais conhecimento, sabedoria e orientações para lidar não só com a sua caminhada com Deus, mas também com os desafios do dia a dia. É um trabalho diário feito com muito carinho, muito cuidado, para levar até você conteúdos que edificam, que fortalecem a sua mente e que te ajudam a mudar a sua forma de pensar. Os links para todos esses recados que eu falei estão aqui na descrição do vídeo. Eu sou Edivaldo Oliveira, que Deus te abençoe. Um feliz ano novo para você e para sua família. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Creia nisso e até o nosso próximo Minuto com Deus. Estão perdidos e sem direção. Que o Senhor possa usar a vida dessa irmã que está me ouvindo, desse irmão, como instrumentos em tuas mãos. Que o Senhor levante essa pessoa como pastor, como pastora, e que ela possa ajudar a guiar outros, a cuidar e amar aqueles que precisam ser cuidados e amados, assim como Cristo nos ensinou. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê oportunidades para aqueles que precisam trabalhar, que o Senhor restaure esse casamento, esse relacionamento.
Que o Senhor dê recursos a essa família para que ela possa vencer essa semana. Ó Deus, eu creio que a chegada de uma nova estação marca também o início de um novo ciclo, de um novo tempo, de um tempo favorável para o teu povo. Que o Senhor confirme isso no coração de cada um e que amanhã seja um dia de bênçãos, de vitória, de milagre, de cura. Em nome de Jesus, que a tua paz seja um muro ao nosso redor e que o teu amor nos envolva por completo, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada com firmeza, com determinação e com coragem. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha
para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.